Olá, guys, tudo bem? Bom, nós é Brasil, então hoje é a vez do Brás aparecer aqui. Tudo começou entre 12.000 e 8.000 a.C., quando os primeiros seres humanos pisaram no continente. Em 1494, Portugal e Espanha queriam territórios. Então fizeram o Tratado de Tordesilhas e Portugal ficou com a parte mais pro leste. Antes era só índios que habitavam o Brasil. Até que em 22 de abril de 1500, os portugueses vieram para o Brasil. Pedro Álvares Cabral chamou o local de Ilha de Vera Cruz. Só que ele viu que era muito maior que uma ilha, então chamou de Terra de Santa Cruz. Eles chegaram na atual Porto Seguro, na Bahia, e chamaram os habitantes de índios. No entanto, a coisa mais elevada era o pau-brasil. Mas eles só vieram se mudar pra cá em 1530. Ou seja, 30 anos depois. Depois do Tratado de Tordesilhas, o Brasil foi dividido nas capitanias hereditárias. Só que não deu muito certo, então surgiu o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. Nessa época, perceberam que o Brasil era quase especialista na produção de cana-de-açúcar. Quem ia trabalhar nas plantações? Então, em 1539, os primeiros africanos vieram a trabalhar no Brasil. Durante o século XVI, os franceses queriam conquistar alguns rios, causando aí 3 revoltas entre os índios e os portugueses, e em uma guerra entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha formaram a União Ibérica, já que o rei de Portugal havia morrido, e só sobrou o rei da Espanha. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. E Portugal foi se expandindo. E quem participava dessa expansão? Os bandeirantes. A Holanda havia pegado alguns territórios do Nordeste, até serem expulsos. No que acabou gerando na crise do açúcar, já que eles pegaram todo o conhecimento e levaram para o exterior. No século XVII, foi descoberto o ouro em Minas Gerais, começando o ciclo do ouro, trazendo regiões de todas as partes do Brasil, virando a capitania mais populosa do país. A coroa portuguesa queria 20% do ouro, ou então era derrama, o que fez muitos mineiros ficarem bravos, começando assim a Inconfidência Mineira. A coroa portuguesa não gostou de ninguém conspirando contra si, e declararam lesa majestade. O único condenado à morte foi Tiradentes. No século XIX, Napoleão queria pegar a Europa inteira, então pediu que os países parassem de fazer negócios entre si. E como Portugal era um grande amigo da Inglaterra, eles falaram: e se eu não quiser? Então Napoleão atacou Portugal e 15.700 pessoas vieram pra cá. E o príncipe mandou abrir portos para fazerem comércios. E eles levaram tudo, até os acervos da Biblioteca de Lisboa eles trouxeram pra cá. Sem contar outros 500. Com a derrota de Napoleão, surgiu o Congresso de Viena. Dom João VI e seus súditos não queriam voltar para casa mais cedo. Então surgiu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Olá, soy Cisplatina. Com isso aconteceu a Revolução Pernambucana, a de Veral na Bahia e a do Pará. Os portugueses queriam que Dom João VI voltasse para Portugal e ainda queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, para evitar conflitos, Dom João voltou para Portugal e deixou seu filho Pedro de Alcântara, ou simplesmente Dom Pedro I. Só que eles também queriam Dom Pedro I em Portugal. Então surgiu o dia do Eu Fico. Quando Dom Pedro estava resolvendo problemas em São Paulo, José Bonifácio lhe entregou uma carta, dizendo que Portugal tiraria a autonomia brasileira caso ele não voltasse. Então, chegou dia 7 de setembro de 1822. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou morte! Independência!